Bom, vamos começar então com esse grande assunto, né, do dia, a aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. A gente vai ouvir aqui o momento em que o presidente da Câmara anunciou o resultado, Hugo Mota. Está encerrada a votação. Sim, 493 votos. Aprovada a subemenda substitutiva. Em votação a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada, a matéria vai ao Senado Federal com aprovação unânime desta Casa, da Câmara dos Deputados. E mais uma vez, parabenizo o deputado Arthur Lira. E depois, ao lado do próprio Lira, fez um pronunciamento à imprensa, Hugo Mota, a gente vai ouvir. A Câmara tem o seu tempo de amadurecimento para as matérias que são votadas. A votação de hoje demonstra como essa construção política foi feita, ouvindo a todos, ouvindo a sociedade civil, dialogando com o governo, que é o autor do projeto, e o texto aprovado por unanimidade, tanto na comissão especial como no requerimento de urgência, e agora, surpreendentemente, no plenário. Com 493 votos, demonstra a maturidade que a Casa tem para enfrentar temas que são importantes para a população brasileira. E aí, Eliane, que balanço dá para fazer disso tudo? Bem, a primeira coisa a dizer é o seguinte: esse projeto, que é um projeto originalmente do governo e que é uma promessa de campanha do presidente Lula, demorou 3 anos para ser aprovado, mas foi aprovado por unanimidade, 493 votos, num plenário de 513, os outros todos estavam ausentes ou não votaram, né? E cá para nós, né? É uma baita ganho para a sociedade brasileira. A expectativa, né, a contabilidade do próprio governo é de que 16 milhões de brasileiros vão ser beneficiados. 16 milhões de brasileiros, isso inclui o quê? Professores, lixeiros, servidores de várias áreas do serviço público, de vários setores da economia privada. Então, é um ganho enorme da sociedade. E tem mais, além da isenção total até R$ 5.000, também o governo tinha previsto uma gradação na redução da alíquota para quem ganha até R$ 7.000, mas o relator Arthur Lira ampliou essa faixa para até R$ 7.350. Então, zero de taxação de imposto até 5.000 e uma taxa menor, uma alíquota menor para quem ganha até R$ 7.350. Isso custa em torno de 35 bilhões de arrecadação ao ano. É uma perda de arrecadação para a União, portanto, para o governo. E, claro, que precisa uma compensação. A grande discussão nesse tempo todo era se haveria ou não compensação, porque a oposição batia pé firme de que não ia dar isso para o governo, que não haveria compensação. O que é a compensação? É uma taxa gradativa, uma alíquota gradativa para aqueles que ganham mais de R$ 50.000 por ano. E a oposição dizia não. Só que, né, tanto o Arthur Lira, relator, quanto o Hugo Mota, presidente da Câmara, tinham um argumento impecável e inquestionável, que é o seguinte: a própria legislação determina que a Câmara e o Senado não podem aprovar despesas ou perdas de arrecadação sem mostrar a contrapartida, a compensação. Portanto, foi uma solução
objetiva e sem questionamento, né? A oposição gritou daqui, gritou dali, mas não tinha argumento. Foi o que o Lula chamou de passo histórico. Então, foi um dia importante. O líder do governo, que é do PT, o Lindbergh Faria, tinha avisado desde a véspera que teria mais de 400 votos. Ninguém estava acreditando, mas foi isso que aconteceu. Portanto, é uma vitória da sociedade brasileira e uma tentativa da Câmara de se recompor com a opinião pública. Muito bem. Ainda nesse assunto, o presidente Lula entrou pessoalmente nessa negociação. Ele até depois da aprovação publicou na rede social dele um cumprimento à Câmara e já deu o recado dizendo que tem certeza que o Senado também vai aprovar. E era uma promessa, como você bem destacou, né, Eliane, da campanha dele, assim como foi da campanha de Jair Bolsonaro. Esse ponto aí da promessa de Lula foi destacado pelo deputado Lindbergh Farias, líder do governo lá na Câmara. A gente vai ouvir. E hoje aqui nós estamos num dia histórico, porque com a isenção de R$5.000, o Lula e o ministro Haddad vão entrar na história como aqueles que mais reduziram o imposto. Bom, e aí, Eliane, entre ganhos e perdas, mais ganhos para o governo e mais perdas para a oposição, apesar da unanimidade? Foi uma vitória estrondosa para o governo e isso reforça muito a candidatura do Lula à reeleição em 2026. Isso vai entrar fortemente na eleição, na campanha de 2026. Mas atenção, na verdade foi uma vitória do governo, mas demorou. O Lula tinha apresentado esse projeto em abril desse ano, ou seja, no terceiro mandato, e foi uma promessa de campanha, portanto ele demorou. Passou o primeiro ano, passou o segundo ano, ele apresentou no terceiro em abril e estava dormitando na Câmara até que o Renan Calheiros, senador de Alagoas, do MDB, mais aliado do governo Lula, deu aquele empurrãozinho decisivo. Como? Apresentando um projeto do próprio Senado, atropelando a Câmara e deixando o relator na Câmara, que é o Lira, Arthur Lira, que é o concorrente, o adversário dele em Alagoas, numa situação sem saída. Opa, o Arthur Lira acordou, né, tirou o projeto da gaveta e foi rapidinho para negociação, aprovação. E tem mais. A oposição ficou encurralada, Heisen e ouvintes. Por quê? Porque ficou sem saída, encurralada. Primeiro, né, porque é um projeto muito, muito popular, né, que afeta, como eu já disse, 16 milhões de brasileiros, que afeta a classe média baixa, né, portanto é uma faixa enorme do eleitorado. Como dizer não? Né, principalmente depois que milhares e milhares de pessoas foram às ruas contra a PEC da blindagem, contra a anistia, e foram em todas as capitais do país. Isso de um lado. Do outro, o seguinte, o Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL, portanto um dos líderes da oposição, dizia, o governo que se vire. E a oposição fez tudo para não ter a compensação, mas isso também era inviável. Por quê? Porque pegou muito fortemente o discurso do Lula, portanto da esquerda, portanto do governo, de pobres contra ricos. Como defender que 140 mil riquíssimos não compensassem
a perda de arrecadação para 16 milhões de brasileiros, ou de classe baixa ou de classe média baixa. Então, a oposição ficou sem discurso e o Lula ficou com a faca e o queijo na mão. Aliás, em falar em queijo, faca e queijo na mão, ele teve um almoço com Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e com Hugo Mota, presidente da Câmara, ontem, né? Aliás, anteontem, e ontem teve reuniões com o Centrão. Enfim, o Lula está comemorando. Não sei se ele abriu alguma champanhe ontem, mas ele está numa boa vibe, digamos assim, né? Ele está com ventos a favor e essa decisão impacta positivamente a popularidade do governo e a candidatura do Lula em 2026, como eu já disse. Bom, e outro personagem que reapareceu aí com tudo foi Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, relator dessa proposta, e lá ao lado do presidente Hugo Mota, ele falou à imprensa após a votação, destacando a capacidade de construção da unanimidade. Ele diz que isso aí tem que ser levado para outros projetos. Vamos ouvir. É uma noite que a gente vai ter que comemorar e lembrar para que a gente leve para outros temas a capacidade que a Câmara se reinventa de se conseguir construir maiorias esmagadoras, com algumas exceções, unanimidades como a de hoje. A gente espera sim que agora o projeto tramite no Senado, cumpra a sua função, é outra casa, uma casa independente, e que ele chegue com toda a capacidade de fazer com que ele cumpra o papel que ele se dispôs. Bom, ele ressurgiu com força, mas tem um adversário político dele lá no Senado, também tentando emplacar, né, um projeto lá do Senado de isenção, né, Eliane? O Renan Calheiros. Exatamente. O Arthur Lira foi um presidente da Câmara considerado um dos mais fortes nos últimos tempos, né, inclusive comparável ao Eduardo Cunha, que é considerado o mais forte presidente da Câmara até hoje. E olha, o Eduardo Cunha, que foi cassado e foi preso, né, mas ele até esse momento ele foi considerado mais forte. Depois dele, o Arthur Lira. O Arthur Lira andava quieto, sumido, calado, né, mas ele ressurgiu com toda a força como relator da isenção do imposto de renda, e ele mostrou o comando, o poder que ele tem na Câmara. E ele, na verdade, vamos dizer, ocupou o vácuo que foi deixado por Hugo Mota, o jovem deputado que é presidente da Câmara e que está mais perdido do que cego em tiroteio, né? Ou se dependesse do Hugo Mota, você não teria esse resultado. Então, o Arthur Lira mostrou a sua força, né? O Hugo Mota teve que reconhecer no discurso dele que quem comandou o processo, quem foi o grande vitorioso na casa, foi o Arthur Lira, e que a gente lembra que quem deu o empurrãozinho foi o Renan Calheiros. Os dois são adversários em Alagoas, né? E o Renan Calheiros, quando atropelou a Câmara, né? O Arthur Lira se pegou em brios e disse: eu tenho meus canhões, e botou os canhões para funcionar. Então, o Arthur Lira, a partir de ontem, ele recupera visibilidade e ele não vai precisar mais ficar trabalhando só nos bastidores, porque quando ele deixa claro que a mesma estratégia para conseguir unanimidade num projeto que mexe tanto com a oposição, que ele vai aproveitar essa onda para outros projetos que são fundamentais na Câmara. E ele está sendo, portanto, fundamental para que a Câmara tente se reencontrar com a sociedade brasileira depois de PEC, da blindagem, anistia, aquela coisa toda. Então, ontem foi um dia histórico, foi um passo histórico para o Lula,
né, para a questão do imposto de renda, mas foi também um marco na volta do Arthur Lira à ribalta. Seguimos com o Jornal Eldorado, análise política com Eliane Cantanhede, direto de Brasília. Falamos muito aí da isenção do imposto de renda, pauta que dominou a Câmara até agora nessa semana. E a anistia, hein, Eliane? Como é que fica a anistia a partir até de uma declaração que eu vou colocar aqui para você ouvir, do deputado Paulinho da Força? Diz que agora é hora ainda de muita conversa, afinar a estratégia, esperar baixar poeira. Vamos ouvir o que disse o Paulinho da Força. Eu estou trabalhando com a ideia de fazer a média da opinião da casa. Todos esses líderes acham que o trabalho de uma anistia ampla, geral e restrita vai ser barrado no Supremo. Por isso que eu pretendo continuar achando que a redução de pena é o que vai pacificar o país na medida que essas pessoas todas que estão presas vão para suas casas. Então, pelo jeito, tá difícil o andamento, né, Helene? Pois é, a gente lembra que a isenção do imposto de renda ainda vai passar pelo Senado, mas com uma expectativa muito positiva de também unanimidade por lá e depois a sanção do presidente Lula. Mas o fato é que, tirando a isenção do imposto de renda, que a oposição tentou condicionar a anistia e não deu certo, vocês viram que foi aprovado e aprovado por unanimidade na Câmara. Agora o foco está em duas questões. Primeiro, a anistia que está em baixa. A gente lembra que o Paulinho da Força queria ter aprovado isso semana passada, não conseguiu, nem está conseguindo essa semana e provavelmente nem na próxima semana. Por quê? Porque a oposição, que é uma anistia ampla, não vai conseguir, né? O projeto já tinha descido degraus para virar uma mudança na dosimetria, ou seja, redução das penas, mas o governo agora é fortalecido, a situação fortalecida, também não está querendo aprovar a dosimetria, então a anistia está em baixa, mas o que está em alta é o oposto. É um projeto para criar antídotos no Brasil contra os ataques estrangeiros à soberania brasileira. E é uma coisa muito voltada para o uso, a aplicação da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e a mulher dele, a desembargadora, a advogada, aliás, Viviane. Esse projeto, né, o projeto prevê o seguinte: quando um país estrangeiro atacar a soberania do Brasil, atacar, por exemplo, o ministro do Supremo, a gente tem que ter leis que protejam as autoridades brasileiras, que protejam as instituições brasileiras. E uma questão que está em jogo é a criação de uma comissão para avaliar a aplicação dessa lei. Por exemplo, com representantes do Judiciário, do Executivo, do Legislativo, da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia-Geral da União. E por que é importante a criação da comissão? Porque a lei Magnitsky pode sim, e não é contra a soberania brasileira, ser aplicada, por exemplo, contra líderes de grandes organizações criminosas que a gente sabe que hoje não são apenas nacionais, e sim transnacionais. E nesse caso, não é um ataque à soberania, mas sim um ataque ao crime. Então, vejam bem, anistia em baixa, né, e o anti-lei Magnitsky em alta. O que significa isso? O governo se fortalece e o bolsonarismo e a oposição se enfraquecem.